Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 482 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que ainda não tem maturidade suficiente pra morar na Espanha. Lógico que eu tenho, meu amor. Eu tenho maturidade pra morar em qualquer lugar. E olha só, faz 6 meses que ao invés de falar te amo, eu falo te quero. Ela já tinha uma apresentação pra ela, então ela imaginava que eu fizesse essa, entendeu? Eu imaginava que ele fosse mais romântico, né? Um dia, né? Então Quem tá sabe, bom, né? esposa. Mês que vem é nosso aniversário de casamento, olha. Quem sabe? Eu tenho tempo aí. Eu tenho o quê? 20 dias pra pensar em algo mais criativo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André, que tá encantado com a Espanha, principalmente depois que ele viu gravação de Game of Thrones em sua linda terra, Cáceres. Com certeza. Quem não viu, as cenas específicas de Cáceres tem que ver. A cidade é maravilhosa e a série deve ter também, confesso, nunca vi. Me julguem. Não é pra sua idade, né? Tá muito jovem pra Game of Thrones. Bom, eu sou o André Nascimento e tô aqui com o Paulinho, que veio pra Espanha na ilusão de que ia ver mais futebol espanhol e se lascou. Não foi nada. Gente, verdade, das maiores mentiras que se conta pra humanidade, que na Europa você consegue ver mais futebol europeu. Não dá, cara. Ou você paga o olho da cara pra conseguir ter todos os pacotes de futebol e assistir aqui, ou você se contenta em ficar vendo os resultados. Não, e olha só, TV aberta aqui na Espanha é um capítulo à parte. Sim. Dá pra fazer um podcast só pra falar sobre a Sim, TV. é verdade. Sobre os 7 minutos de intervalo que tem, 10 minutos, mano, 11 eu fico minutos. eu fico de cara. Não é? Voltamos em 7 minutos. Dá pra ralar cenoura, fazer A minha bolo. teoria é que no Brasil também demora tanto, só que eles não avisam não quanto tempo vai demorar, entendeu? Aí você... não demora 7. Sério, amor, aqui demora demais. A gente tem muita coisa pra contar, porque estamos completando, eu e a Adriana, no caso, e nossos filhos, né? O André Nascimento que está aqui não é o André Nascimento de Gaspari. Não é, não É só Nascimento. Mas nós estamos completando 6 meses de Espanha. A gente resolveu chamar o André aqui, que é um dos nossos padrinhos na Espanha. Já está completando 3 anos por aqui, para nos ajudar a contar algumas histórias desses 6 meses, compartilhar um pouquinho da nossa experiência até aqui, nesse podcast mais pessoal, mais... Tchuc-tchuc. Mas, meu querido diário... Exatamente. Nosso diário de viagem, a gente geralmente faz uma live pra comemorar os nossos meses, mas agora com 6 meses a gente decidiu fazer um podcast todinho pra contar tudo que a gente experimentou nesse primeiro semestre em continente europeu. Bom, gente, 6 meses. Eu sei que não é um ano, mas é pelo menos um tempo suficiente pra gente ter uma noção de como é viver em outro país. Tem todos os perrengues da adaptação, tem o fato de conhecer gente nova, fazer novos amigos, enquanto sente falta da família e dos amigos do Brasil. Tem que adaptar-se com uma nova culinária, com novos elementos do supermercado, com a rotina dos espanhóis, que é ligeiramente diferente do que a gente estava acostumado, com o ritmo de vida. Então, assim, já deu pra sentir bastante coisa nesse comecinho de experiência transcultural. Vocês têm a sensação de que passou muito mais do que 6 meses desde que vocês chegaram aqui na Espanha? Porque eu voltei do Brasil faz, o quê? 1 mês e pouco, mas parece que já passou 3 anos. É uma sensação estranha, é meio a sensação da quarentena da pandemia, aquela coisa assim que parece que passou um tempão, mas parece que voou também. Porque eu lembro da sensação de entrar no avião e parece que foi ontem, sabe? Só que daí, lembrando de tudo que a gente viveu nesses 6 meses, parece que já tem uma vida inteira aqui dentro. Inclusive, a vida da nossa cachorrinha, né? A vida da já nossa é uma adulta que a gente pegou bebezinha e como passa tudo muito rápido com o cachorro, parece que... Ela cresceu demais. Impressionante. Nossa, ali foi propaganda enganosa total. Não, a mãe é pequenininha, não vai crescer muito, não. É boa pro apartamento. É quase um pincher. Tá quase do tamanho da Dri já, a cachorra. Um labrador aqui, meu Deus do céu, socorro. E é doido porque as pessoas que
nos encontram, assim, nas redes sociais, tem as duas sensações, né? A primeira fala, nossa, já faz 6 meses que vocês estão aí, parece que foi ontem. Aí outra pessoa fala, gente, só 6 meses? Parece que já faz quase um ano que vocês estão aí. Eu falo, eu não sei se as pessoas nos amam ou nos odeiam. Vocês estão sentindo falta ou, né? Esse tipo de coisa, né? E quando algum amigo, não vou chamar de amigo, mas algum conhecido escreve, e aí, já foram pra Espanha? Tipo, aí machuca, cara, aí machuca. Esse não acompanha mesmo a nossa vida, né? Mas estamos aqui, né? Completamos esses 6 meses aqui. É realmente uma vida que cabe dentro desse tempo de tudo que a gente já passou, né? Principalmente nessa fase inicial de adaptação, que tudo é uma aventura, né? Qualquer saída de casa é uma aventura. O primeiro contato na escola dos meninos, relacionamento na igreja, conhecendo pessoas no bairro, sendo conhecido aqui, né? Sim, na cidade. Um terror chamado fazer compras de material escolar. Porque, né? Isso, nossa! É muito nome específico de material que você não faz ideia do que é. Porque assim, no Brasil, você fala, tem que comprar o quê? Tem que comprar um caderno de caligrafia, 3 cadernos grandes, 2 cadernos pequenos e já está. Não, lápis, régua, compasso, mas é tudo coisa que é normal pra gente. A gente cresceu ouvindo essas palavras, né? Aí aqui é engraçado. Aqui eu tenho que comprar um lápis 2HB, que é a especificidade do lápis. Aí tem que comprar um boliborable, que é uma caneta que você escreve, mas ela apaga. Aí tem que comprar um bolígrafo normal, que não é borable. Que é uma caneta. Aí tem que comprar uma cola grande, porque se for a média, a professora fala, eu pedi a grande, eu não pedi a média. E o mais engraçado é que você tem que comprar cadernos dos tamanhos específicos que elas querem. Dos quadradinhos, milimetrados. O quadradinho Os benditos quadradinhos. O quadradinho era pro próximo capítulo. Porque agora... Porque, por exemplo, meu filho tem aula de francês. Aí eu tinha mandado o caderno de francês, que é grande, né? Tamanho folha 4. E aí o professor mandou uma mensagem falando que o caderno era pra ser o caderno pequeno e não o caderno grande, porque ele quase não tem aula de francês. Mas assim, que diferença faz, sabe? Se for o grande ou o pequeno, porque o grande eu já tinha comprado ano passado. Ano letivo passado, né? Então, isso foi bem louco. E aí, fora os quadradinhos, porque os quadradinhos, milimetricamente, tem que ter todos o mesmo tamanho, a mesma forma e o jeito. E é diferente de um filho para outro filho. Para outro ano. Aí é outra coisa que faz a gente ter a sensação de que voou o tempo. Porque eles chegaram, tiveram 2 meses de aula e completaram o ano letivo, né? Chegaram no final de abril, pegou o comecinho de maio e junho, basicamente, de ano letivo e acabou o ano. Aí já tiveram quase 3 meses de férias e já estão num novo ano letivo com toda aquela loucura de conteúdo. Comprar uma agenda... Essa foi engraçada a agenda, né? A agenda aqui, a agenda começa em julho, né? Agenda, agenda 2021, 2022. 2021/2022, essas agendas são aqui. Não, né? e eu pensando esses tempos atrás, quando é que eu vou me formar na faculdade aqui? Faço faculdade de teatro, né? Só que os anos letivos são todos com 2, né? 2021, 2022. 2022, 2023. É mais complicado de pensar, né? Porque você repete, né? O fim de um ano é igual o início do outro, né? Exato. E eles falam, porque no ano passado, aí você fica... O ano passado foi em junho. Não, mas é o ano passado letivo, então... É difícil cair a ficha de que a gente tá numa nova realidade, né? Assim como a questão do fuso horário, né? Que como o dinheiro a gente fica convertendo o tempo todo na cabeça, o fuso horário a gente fica convertendo o tempo todo também pra imaginar qual é a hora no Brasil, pra gente ligar pros nossos pais, pra fazer uma reunião de trabalho, pra gente falar com os amigos, se eu não vou acordar ninguém, se pagar eu ligar boleto. agora. A questão financeira do Brasil. Fazer TED, mano. Você vai fazer o TED, aí, só fazemos de tal hora até tal hora. Falando, mas é a hora, no Brasil não é a hora. A gente passou por isso essa semana. Mas é doido porque os primeiros 6 meses pra gente foi muito isso. Foi essas conversões na cabeça e a parte burocrática, que é documento, mais documento, mais documento, mais documento, né, mano? Documentação, gente. Vida de imigrante é correr atrás de documentação. E quando você pensa assim, mas o Paulinho é italiano. Todo mundo, né? Ele é europeu, pode morar na Europa. Quando a gente falou do nosso passaporte italiano, cidadania italiana, você fala, que bom, agora, tranquilo pra morar na Europa. Realmente, assim, eu tenho o direito de morar aqui. Ninguém pode me mandar embora e me recusar. Então, assim, é uma garantia. Que você Só que, assim, a coisa não é tão
simples assim, né? E provar que os meus filhos são os meus filhos, e não basta isso estar no passaporte italiano que eles são meus filhos. Não basta andar igual, com os cotovelinhos pra fora, né, amor? Não basta ser uma cópia miniatura minha. Os mini-mi Paulinho. A gente precisa mandar o nosso amigo André lá pro Brasil. Não, ele já estava indo pro Brasil, mas conseguir toda a documentação pra provar certo, que eles são André? nossos filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Gastar mais uma nota e tal. Então, assim, a coisa não é tão simples quanto parece, mas, assim, as coisas vão caminhando. Mas estão caminhando. Ainda não terminaram, né, amor? Com 6 meses. Com 6 meses ainda não estamos com toda a documentação que precisamos. Inclusive, sim, semana passada eu consegui a minha habilitação internacional europeia e a Adri ainda não, porque ela tem um outro processo para cumprir antes de chegar. Não, eu queria até falar pra você que tá ouvindo nosso podcast, que mora no Brasil e que é da região de São Paulo, não sei se as outras regiões não tem, para um minutinho agora e levante a mão pro céu e agradeça um negócio chamado Poupa Tempo. Poupa Tempo. Ah, sim, com certeza. Glórias! Poupa Tempo! Sim. Porque o que acontece? Aqui é muito engraçado. Porque quando a gente chega na Espanha, a gente tem que fazer um empadronamento, que é quando a gente diz pra prefeitura... Registro do seu domicílio. Você tem que mostrar, falar pra prefeitura onde você está morando. Onde você mora e quantas Isso pessoas é independente se você tem passaporte, tem visto, não tem. Você só tem que mostrar onde você está morando através de um contrato de locação ou se você comprou alguma coisa, né? Ou até se você tá morando na casa de um amigo, o amigo tem que fazer uma carta aí junto. Isso não é tão complicado. Porque aqui todo mundo precisa estar registrado em seu domicílio. Comprovante. Sabe quando você tá no Brasil e fala assim, eu preciso de um comprovante de endereço pra abrir uma conta no banco. Residência, Aí ou conta de luz, ou conta de água, de internet, essas coisas. Aqui então você não aqui precisa o comprovante disso. de endereço é o empadronamento. É isso. É a primeira coisa que faz chegando aqui. Só que o empadronamento você faz da prefeitura. Aí você precisa fazer o número de identidade do estrangeiro. Que aí o processo começa na polícia da cidade e termina na estrangeria da capital da comune. E aí depois Só que a gente não mora na capital e a gente não tem carro. Então, assim, qualquer ida à estrangeria envolve uma logística meio complicada. Também, gente, por que vocês vão morar no fim do mundo? Vem aqui pra Cáceres. Aqui em Cáceres tem a estrangeria aqui do lado. Então, isso complica um pouquinho, cara. E toda vez tem que levar os meninos juntos. Não, e é engraçado, porque toda vez a gente leva os documentos, aí eles ficam com os documentos, aí às vezes eles analisam e falam, tá faltando documento. Aí, tipo, aquela agendamento que você fez já não valeu pra nada. Não. Se ele olha pra você e fala, tá faltando documento, é só voltar pra casa e pronto. A palavra que a gente mais usa aqui é cita, né, André? Tem cita pra tudo. A gente não conhecia essa palavra aí. Cita, eu acho que é basicamente o agendamento, né? Só que cita vale até pra quando um casal vai sair pra... Outro dia eu tava assistindo esses programas de relacionamento, eles foram se encontrar assim, vamos ver a cita desses daqui e tal. E também tem a ver com isso, né? Daí é um encontro, né? É um encontro. Então, tudo aqui e nada você pode fazer sem essa cita, sem esse agendamento nesses órgãos públicos. Alguns são fáceis de marcar. Sim. Alguns você tem que entrar, tipo, de madrugada num horário, numa janela de horário específica pra você conseguir o horário e conseguir marcar aquela cita. Se você perder aquele dia, você vai ter que entrar no outro dia naquele horário. Então, assim, essa vida de entra, marca a cita, vai, percebe que falta documento, volta pra casa e marca outra cita, foram nossos 6 meses aqui. Então, mas igual eu tava falando, a gente foi na prefeitura pra fazer empadronamento. Aí foi na polícia daqui, depois foi na polícia de Raém, e assim, deixa documento, avalia documento, volta outro dia pra pegar o documento. Então, pelo menos você vai umas 2 vezes em cada lugar desses. E aí depois também... Se der muita sorte, são 2 vezes. E se tiver tudo certo, Por isso que eu falei do Poupa Tempo, porque no Poupa Tempo você resolve toda a sua vida num lugar só. Você faz CPF, RG, tu só não faz passaporte, porque passaporte tem que ser na polícia mesmo. Mas é tudo num lugar só. Igual, por exemplo, o nosso passaporte, a gente tirou no shopping de Campinas. Mas o RG que a gente tinha que fazer também era no shopping de Campinas. Então, tudo ali a gente fez no shopping de Campinas. E o RG era no Poupa Tempo. Que é no shopping de Campinas. Sim. Que é tudo no shopping de Campinas. Então, assim, a gente foi pra um lugar só, tiramos uma tarde e resolvemos tudo. Aqui são várias tardes em vários lugares diferentes pra resolver. Tem que ter paciência. Sabe? É senha, é espera. Aqui, parece que os órgãos não são muito conectados um com o outro. Exato. Então, eles não pegam informação de um órgão pro outro. Então, e não sabem dar informação sobre o outro órgão também. Só que às vezes eles tentam dar informação sobre outro órgão e dão informação errada. E a gente vai com aquelas informações e chega lá e tem que voltar outro dia. Às vezes eles não sabem dar informação nem do próprio outro. Sim, isso acontece. Cara, e é engraçado porque assim, a gente tem que contar a história do 0
zero sempre pra todo mundo, sabe? Então, tipo, a gente vai no padronamento, tem que contar a história do zero. A gente vai na polícia, tem que contar do zero. A gente vai na estrangeria, tem que contar a história do zero pra todo mundo. Sem não tá adianta. Registrado no sistema, alguma coisa assim, sabe? Sim, você vai sendo levado. Vocês vão ter que renovar algum documento daqui a algum tempo? Ou já não, isso é muito bom. Isso é bom, não tem validade, meu amor. Eu já tenho, isso é uma grande vantagem, né? De ter passado por todo o processo, mas agora eu já tenho o meu número de identificação estrangeiro permanente. Meu documento não tem data de validade. Eu posso estar aqui, né? Eu e os meninos, pra sempre. Na Espanha, se a gente quiser, a gente não precisa provar mais nada. A Adri não. A Adri, por enquanto, não. A Adri conseguiu entrar por sorte. Exatamente. Já, então, entrou por sorte, passou na... Por sorte, não. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Mas a entrada, né, dependeu de muitas orações, a conversa na polícia, então, na primeira passagem. A primeira vez que a gente foi na polícia foi engraçado. Porque isso também é uma coisa muito louca aqui. Por exemplo, as pessoas falam pra mim, Adri, eu tô indo morar na Espanha, quais são os processos que eu tenho que passar? Eu falo, meu amor, cada processo é um processo. Eu tenho o passo a passo exato do que eu fiz, porque eu tô anotando tudo. Mas só vai se encaixar se um dos dois for cidadão europeu, o cônjuge não for cidadão europeu, não tiver contrato de trabalho, não pagar previdência. É muito específico, muito específico. E vai depender de quem vai te atender lá no negócio. Porque tem essa, depende de quem te atende, entendeu? Porque, por exemplo, o pessoal falou, eu sou esposa de familiar comunitário, eu tirei minha documentação aqui, eu não precisei de seguro-saúde. Falei, pois é, porque o cara não pediu pra você, porque pra mim ele já pediu, entendeu? Então, assim, não tem essa padronização, é muito louco. Então, vai muito da boa vontade da pessoa. Antes de você contar da polícia, só porque eu lembrei agora do DGT que a gente foi essa semana, eu levei toda a documentação que precisava e não levei uma que havia uma divergência. Pessoas falavam que precisavam, pessoas falavam que não precisavam, no site oficial não tinha que precisava, algum vídeo do YouTube falava que precisava e não dava tempo da gente fazer mais quando a gente descobriu que provavelmente precisasse. É que no site oficial tinha o O. Sabe aquele negócio de, pra sua carteira de identidade você leva ou o RG ou a CNH? Lá tava o O. Então, como ele tava levando a gente entendeu que o O não precisava, entendeu? Aí eu fui solicitar a minha carteira, né? Porque a gente entrega a nossa carteira de habilitação brasileira, eu perco ela. O Paulinho deu a carteira assim. Com dor no coração, assim, com porque... uma mão tirando com a outra. Se bem que vencia ano que vem já e, né, ia ter que renovar de qualquer jeito. Mas enfim. Aí ela faz todo o processo e dá uma carteira provisória pra mim e fala assim, você tem carteira de carro e de moto. Mas aqui, você só vai conseguir a carteira de carro, porque pra carteira de moto, você precisa desse documento, que é aquele que algumas pessoas falaram que precisava. Só que nenhum lugar falava que pra carro não precisava, pra moto precisava, nenhum. Inclusive, a gente tem um amigo de Valência que nem sabia da existência desse documento, pra você ter ideia. E aí ela falou assim, você precisa fazer o agendamento pra voltar aqui com esse documento. 3 horas de casa, pra ter a carteira de moto. Eu falei, nossa, sério? Aí o Paulinho fez aquela carinha. A gente mora muito longe daqui, eu tenho que agendar de novo. Você precisa e tal, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, eles são um pouco engessados, assim, não tem uma outra opção. Um jogo de cintura, não, Tem um jogo de cintura, né? Por exemplo, eu fui fazer um negócio aqui da bolsa da faculdade e eu não ia ter como levar agora um contrato de aluguel. E eu falei, como é que eu posso comprovar de outra forma que eu tô morando em tal lugar e tudo mais? Ela, você precisa de um contrato de aluguel. Se você não tiver um contrato de aluguel, você tem que encontrar outra forma de comprovar. Eu falei, é isso que eu estou te perguntando. É muito engraçado. Exatamente isso, esse tipo de coisa acontece direto. Mas deixa eu só concluir a história do DGT. Eu fiz uma cara de gato de Shrek pra ela, do tipo, não, sério, eu vou ter que voltar aqui, um trabalho e tal, né? Paciência. Aí ela olhou pro computador, olhou pro papel, não falei mentira, não. Olhou pro computador, olhou pro papel, imprimiu o papel e falou, assina aqui, eu já fiz pra você de carro e de moto. Tipo, ela podia fazer, entendeu? Ela podia. Gente. E eu consegui, assim, mas, enfim, se fosse o cara do lado, ele talvez não se solidarizaria com minha situação. E não me daria. Então, e eu teria que voltar todo o processo. Mas aí, por exemplo, se tem alguém que pergunta pra você, Paulinho, você fez o CANRI seu e conseguiu o documento internacional, quais documentos que eu preciso apresentar? Então. Aí a gente não tem segurança pra falar quais documentos. Tem que falar que precisa desse certificado aí que estava faltando, porque para esse caso específico precisava, né? Talvez seja pra isso, mas em lugar nenhum tinha essa informação. Isso me faz pensar um lance que é o seguinte, acho que eu tinha, de alguma forma, na minha cabeça, antes de vir pra cá, que por ser Europa, tudo era extremamente organizado.
cada é coisa verdade. no seu lugar e tudo mais. E aí cheguei aqui e vi que os espanhóis não eram tão frios quanto eu achei que eles eram, Sim. que eles não eram tão antissociais quanto falavam que eles eram, e que as coisas não são tão organizadas, Não e são. às vezes não são também tão limpas, e toda essa coisa que a gente acha que constrói esse imaginário, né, de que porque a Europa, tudo é incrível, maravilhoso, perfeito e organizado. Organizado não necessariamente. Não é tão organizado, não é tão digitalizado quanto no Brasil. Muitos documentos aqui ainda precisam ser impressos e levados na mão e tal. É interessante isso, a gente entende que é diferente, sabe? A gente não tá só reclamando e falando, nossa... Não, a gente só tá só estamos contando a realidade, né? do que a gente viveu aqui, né? Mas assim, por outro lado não, pelo mesmo lado que você tá falando, isso foi muito legal. Exceto pela história que a Adri vai contar daqui a pouco, a gente foi muito bem tratado em todos os lugares. Muito bem. Com muita atenção. Muito. O pessoal escrevia, pegava com caneta, escrevia no papel exatamente. Esse formulário que você tem que preencher. O que tem que escrever. Tem o fato que nós três estamos mais ao sul da Espanha, né? Dizem que de Madrid pra cima eles são mais secos, eles são mais diretos ainda, e os relacionamentos são mais difíceis. Então, assim, sempre que a gente fala de Espanha, a gente sempre deixa bem claro que é a nossa visão dentro dessa cosmovisão de Andalucia e você aí de Extremadura, né? Mas na nossa experiência aqui, eu já mencionei em outros episódios, depende muito da postura com que você chega diante do espanhol, no caso. Se você chega totalmente. com a postura de, eu tenho direito, eu sou europeu, eu tô aqui, eu conheço, Porque, sei meu de amor, tudo. eu ganho dinheiro em outro país e vem gastar no seu. Porque você é meu funcionário, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes a gente ouve as pessoas falando. É verdade. É totalmente diferente. Se você chega com humildade, eu tô querendo aprender, eu gostaria que você me explicasse, eles têm uma outra postura. Pode me ajudar, por favor? Eu não sei como fazer isso. É na base da humildade que eles vão te ajudar, né? Realmente. E é doido porque a gente chegou e ficou 10 dias, né, dentro de casa por causa da quarentena e depois fomos pra rua. Primeira coisa que a gente foi fazer foi uma documentação. E fomos direto pra polícia na Estrangeria aqui pra dar entrada na documentação. E foi engraçado porque a gente tava fazendo aula de espanhol no Brasil, mas a gente ainda não tinha falado com espanhóis mesmo. Foi a nossa primeira experiência, assim. E aí, como eu estudei toda essa parte de processo, então a pasta de documentação tava comigo. E aí eu fui falar com eles, né? Falei, a gente tem uma cita agendada aqui na polícia pra gente emitir o NIE, que é o número de identidade de estrangeiro aqui na Espanha. E a gente tem uma cita marcada. Aí eles falam, aguarda aqui sentado na cadeira que o policial já vai vir te atender. Daí veio o policial atender. Aí sabe aquela dupla, o policial bom e o policial mau? Foi bem isso, cara. A primeira impressão da Espanha foi difícil. Foi engraçado. Aí veio o policial bom e o policial mau, né? E eu com toda... E de máscara, né? De máscara. Com o espanhol andalu. O espanhol andalu de máscara que tem a voz grossa. Então, assim, pra gente entender, era uma belezinha. Abafado, né? E assim, pra resumir bem a história, ele se dirigiu pra mim, falando diretamente comigo, porque eu tava com a pasta de documento e fui dando as folhas pra ele. E tinha uma amiga nossa que tava junto com a gente, ela começou a explicar a nossa situação pra ele falou assim pra ela, não estou falando com você, eu tô falando com ela. Se eu estivesse falando com você, eu estaria olhando pra você, mas eu estou olhando pra ela. Desse jeito. Aí ele perguntou pra mim, quem que é o europeu da família? Eu falei, meu esposo e meus filhos, que estão aqui. Aí o Paulinho foi falar, sim, eu sou brasileiro e tenho cidadania italiana. Aí ele fez, eu não tô falando com você, eu tô falando com ela. Ele brigou com o Paulinho, cara. Gente, vê como você tá falando comigo. Você sabe com quem tá falando? Não, ai que bom. E aí esse policial olhou pra mim e falou assim, ok, eu entendi. Você é brasileira, o teu esposo é italiano, os filhos é italiano. Eles, tudo bem, eles podem morar aqui. Agora, pra mim, você é turista. Ou você volta pro Brasil, ou volta pra Portugal, porque é Portugal que deixou você entrar. E deu as costas e foi embora, cara. Eu fiquei... Porque ela entrou como turista, né? Pra regular a documentação aqui. Eu olhei assim, tinha um visto do Brasil. A gente se olhou assim, todo mundo. Eu comecei a rir, sabe? Assim, de nervoso. Daí eu olhei e eu falei assim, senhor, gostaria de explicar que como esposa de italiano, eu tenho o direito de viver aqui com meu esposo. Mas você é autoridade no assunto. Então eu preciso da sua ajuda pra você me mostrar como que eu posso ter esse direito aqui. O senhor pode fazer esse favor pra mim, por favor? Cara, aí ele se desmontou. Aí foi, sim, claro, me dá os documentos porque eu sou autoridade. E tal. E aí ele pegou todos os documentos. Levou pra dentro. Aí levou pra dentro. Aí ele volta.
E muito chá de cadeira, né, amor? Ficamos quase 2 horas lá, com as crianças junto. E aí ele volta, olha pra mim e fala assim, daqui 1 semana eu vou ligar pra vocês. E aí quando a gente ligar pra vocês, vocês venham aqui no dia que a gente pedir pra vocês virem, tá bom? Isso aí. E foi. E voltamos 1 semana depois, outra pessoa nos atendeu, a gente morrendo de medo de encontrar o mesmo cara, né? A outra pessoa atendeu, olhou meus documentos, olhou da Dri, falou, você tá dentro do prazo, tá? Vou gerar um número pra você. E deu o número de identificação de estrangeiro pros 4. NIA pra gente, sabe? Assim, umas coisas. Não dá pra entender as coisas aqui, às vezes, sinceramente. Mas foram muitas passagens como essa e, assim, a gente tem que ter paciência. Eu sei que é normal quando a gente tá em outro país, ficar lembrando do país anterior e ficar romantizando ou comparando negativamente e tal. Igual o povo de Israel no deserto, né? Lembrando de como tinham comida no Egito e tal. E a gente não quer ser o imigrante ingrato que fica só reclamando do novo país e lembrando como era bom no anterior, ou só reclamando do país anterior e vendo só o lado positivo da Espanha, né? A gente tenta ser realista e essa é a nossa história. E tem o fato óbvio de que nós não éramos imigrantes no Brasil, né? Então a história é diferente. Mas assim, se tem alguém ouvindo e pensa em morar em outro país, pode ser que você vai com contrato de trabalho, você vai com visto diferenciado e tal, mas de qualquer jeito, a não ser que você tenha um agente que cuide pra você, porque existem pessoas que recebem pra fazer esse tipo de trabalho e conseguem... A gente até cogitou a possibilidade de pagar, né, amor? Que conseguem fazer telematicamente. Telematicamente é online, né? Esse tipo de trâmite. Às vezes a empresa que tá te contratando vai fazer isso por você e tal, vai ser outra vida. Mas se você decidir por conta própria cuidar de tudo, prepare-se pra cadeira, prepare-se pra ficar na frente do computador tentando agendar. Tentando entender o que tá escrito. Tem que se preparar, tem que ler. E assim, os sites daqui é uma boneca russa. Vocês conhecem a bonequinha russa? Eu conheço. Que tem uma grandona que você abre e vai tirando uma menor e vai tirando outra menor. E olha que você chega na pequena... Nunca chega no fim, porque você entra como tirar um documento do estrangeiro na Espanha. Aí você entra, você cai numa página de estrangeiria. Aí fala, pro passo A você tem que imprimir o formulário 2. Aí você clica no link. Quando você clica no link, o que você pensa que vai abrir? O formulário 2. Não, clica no link e vai pra uma página cheia de formulário. Aí você tem que ler a página inteira. Aí você clica que vai pra outro formulário, que vai pra outra condição. A hora que você vê, você já não sabe nem onde você tá mais, cara. Aí você preenche tudo, assim. Isso que a gente fez na última passagem, assim, a gente tava em dúvida entre 3 formulários. A Dri preencheu os 3 e levou. Eu preenchi os 3. Ele chegou pra mim, você precisa do X18. Aí eu falei, tá aqui, o X18 tá preenchido. Não. Quiser o 26, 23... Aí ele falou, não, na verdade não é o 18, porque eu vi que você é familiar comunitário. Você tem o 19? Tenho sim aqui, tá aqui, o 19 tá aqui, a mulher pega ali na pasta o 19. Aí ele falou, você também vai precisar do 17, porque você precisa de tarjeta, porque você está... Ali, o 17, eu pego o 17. Sabe, o cara, ele tá afim de achar um ponto pra tirar o dele da reta e deixar a responsabilidade com você. Então, se você não tá preparado, ele vai isso é importante. Ele vai mandar você voltar na próxima vez, entendeu? Então, a gente tava tudo certinho, assim, todas as opções estavam lá. O que ele pedia, a gente mandava. Até levando coisas a mais. A Adri é muito organizadinha, ela faz assim, a pasta Paulinho, a pasta Daniel, a pasta André, a pasta Adriana e a pasta sobressalentes. Documentos que podem ser solicitados, que estão lá também. E tem a pasta de documentos compartilhados, que são aqueles que a gente só apresenta, mas não fica. Eu não preciso ter 2. Só a Fiona que não tem pasta, então. A Fiona é a única espanhola daqui. A Fiona tem passaporte europeu. Tem passaporte. Sabia que para viajar com ela a gente tem que levar o passaporte dela? Tem que levar o passaporte da Fiona. Ela tem chip também? Ela tem. Tem chip. Ela tem chip e passaporte. Viu? Mas uma coisa engraçada é que assim, fazendo o advogado aqui do pessoal que trabalha com essa coisa de documentação, é que, cara, vai muita gente despreparada. Chega muita gente despreparada no lugar. Sim. A gente que fica sentada ali na cadeira, esperando, a gente ouve cada absurdo que eu fico, meu Deus, como assim? Aí, tipo, a gente tava lá e, assim, o senhorzinho, ele quase nem olhou pra gente, porque você vê na expressão do cara que ele tá cansado. E, gente, toda vez que a gente vai na polícia, sempre tem uma mãe com um monte de filho chorando. E aí, isso também vai cansando todo mundo, sabe? Sim, e eu fico com dó das mães que tá com os filhos chorando, porque, Porque tem que levar os filhos, é isso. A gente passou por isso, sim, várias vezes. Tem que levar os filhos só pra eles verem os filhos, pra seguir a documentação. Até que a gente foi no hospital aqui pra tirar a tarjeta pra tomar a vacina. E a gente queria ter a tarjeta dos 4, né? O número de saúde dos 4. Tiramos os meninos da escola, fomos lá e tal, esperamos até ser atendido. Na hora de ser atendido, por que vocês trouxeram os meninos, ué? Por que esses meninos não estão na escola? Porque a gente sempre tem que levar os meninos. Então, não, pode levar eles pra escola, eles não precisam assinar nada. Não precisa assinar nada.
Aí por aí vai, né? Falando em vacina, acredita que eu não consegui tomar a segunda dose ainda? Por quê? Ah, você tava fora. Você tomou a primeira no Brasil. Tomei a primeira no Brasil. A segunda, eu já peguei aqui a autorização pra tomar, né? Porque é meio que o meu seguro-saúde, entre aspas, vai pagar pela vacina. Apesar da vacina ser grátis, né? Mas enfim, um trâmite. E aí você liga, voltando pro silêncio da burocracia deles, liga no telefone de pedir a cita e ou só chama e ninguém atende, ou só fala que todas as linhas estão ocupadas, que eu acho que é uma linha só, né? Mas não tem vacinação sem cita aí? Não, tem que ser com cita. Ah, não, porque aqui teve campanha de vacinação sem cita. Agora já não, né? Talvez no momento que tava mais fervilhando, né? Esses mutirões ou coisa assim. E ainda não consegui, velho. Continua firme e forte. A gente tem muitos detalhes de todos esses trâmites aí, mas é só pra saber que, não, assim... mas igual eu tava falando do policial, deu dó, porque o pessoal chega tão despreparado lá, e a hora que a gente chegou, ele falou, no começo ele nem tava olhando pra gente, sabe? Aí ele falou assim, vocês têm seguro-saúde? Vocês têm toda a documentação dos meninos? Vocês trouxeram cópia de todos os passaportes? Todos os formulários são pra... E o Paulinho só, sim. Entregando. Até que uma hora que ele levantou a cabeça, ele falou assim, vocês estão com todos os documentos aí? Também, né? Uau, sabe? Depois da terceira tentativa... Mas as outras tentativas, foi por falta da comprovação de paternidade lá que o André teve porque que a gente tinha o passaporte gente. Italiano, mas não foi suficiente. Enfim, mas assim, tem muita coisa que a gente passou nesse tempo aí, mas parece que tá chegando no final essa parte inicial, digamos assim, que é bem cansativa. Mas tá caminhando, tá? É cansativo, mas tá caminhando. Dura que se tivesse parado. Porque tem casos assim que eles contestam, eles rechaçam, né? É que contestar aqui é responder, né? Não é... Eles rejeitam, né? Eles rejeitam o processo e aí só advogado para abrir processo. Então, assim, graças a Deus a gente não chegou nessa fase ainda. Ou não. Ou enfim, tomara que não. Enfim. Vamos ver, daqui a um ano a gente descobre. Nesses primeiros 6 meses da gente vivendo aqui na Espanha, a gente viveu muita coisa já, né? Tanto desses processos burocráticos de documentação, quanto o ano letivo dos meninos que acabou e começou, quanto a gente teve férias no meio, e foi uma férias muito esquisita, cara, porque foi o mesmo tempo de Natal, foi comemorado como Natal, as pessoas ficam felizes como na época do Natal. Mas não tem Natal. Mas não é Natal. Eu fiquei meio perdida, porque eu falava, gente, só falta árvore de Natal, porque o clima é igual. Verãozão. Sim, aquela coisa de festa, de chupar melancia praia, quase todo dia, sabe? Frutas tropicais. Frutas tropicais, sim, ameixa, melancia. Gente, isso é Natal. Pra mim tem cheiro de Natal. Mas não era Natal. Então, assim, foram 6 meses muito intensos, assim, onde a gente viajou, a gente viu amigos, a gente recebeu amigos, e a gente fez coisas diferentes. Então, acho que é por isso que dá essa sensação também de que a gente passou muito mais que 6 meses aqui. E a gente teve muita oportunidade pra passear também e conhecer lugares, porque qualquer rua que a gente entra aqui já é novidade pra gente, né? Ainda é novidade, né, gente? Então, assim, aqui na cidade, é uma cidade simples, né? Como você conheceu, né, André? Mas, assim, tem coisas interativas. Mas é lindinha, É bonitinha, né? É uma cidade típica de interior, com uma estrutura razoável de cidade média do Brasil, assim. Tem Burger King, McDonald's, essa é a tem um padrão, tem cinema, que a gente não foi ainda e tem tal. O bolo. O que é o bolo? O boliche. Ah, o bowling. Não, é bolo. É bowling. É bowling, mas eles falam, quando vai jogar, eles falam, vamos rugar bolo. Um bolo. Ah, é? Sabia disso não. Então, tem essas coisinhas e assim, qualquer coisa, aqui às vezes parece que a gente tá conhecendo muitas coisas diferentes, a gente acaba tendo oportunidades. Por exemplo, essa coisa da documentação da carteira de motorista. A gente teve que ir pra uma cidade a 3 horas daqui, arrumamos um carro emprestado. Ah, mas é porque a gente entrou no sistema pra marcar, porque a gente tem prazo. A gente tem até 6 meses depois do documento fixo. A Adri quer falar de documentação, não, calma. Eu tô querendo resumir essa história. Não, mas a pessoa é organizada, ué. Tá. Deixa eu falar da parte que eu cuido. É porque a gente tem até 6 meses pra marcar a cita pra mudar a documentação. Daí um amigo nosso falou, tenta em todos os Vinícius, lugares. Aqui o pessoal sabe, o Vinícius que gravou o podcast do Livro de Nárnia com a gente. No dia daquela gravação ele falou, vocês ainda não fizeram o kanji? Ele tocou o terror pra gente. Vocês só têm 6 meses. Ele falou, falta quanto tempo pra vocês completarem 6 meses? Eu falei, 1 mês. Ele falou 2 assim, meses, né? Fazer 2 meses. Faltava 1 mês só. Ah, é 1 mês.
Faltava verdade. um mês. Aí ele falou assim, então corre, porque assim, se vencer, vocês vão ter que fazer como se estivesse tirando a autoescola de novo, né? Aí bateu o desespero, vamos procurar. Aí ele falou assim, você pode procurar em qualquer lugar da Espanha. DGT. Qualquer DGT da Espanha. Então, gente, eu fui de Barcelona, Vigo, a Málaga, a Granada, todos os lugares. Aí e não a é gente simples achou... assim, você tem que entrar e escolher o lugar, ver se tem. Aí Enche se tem, você tudo. preenche todo o formulário pra ver pra quando tem. Pra quando, é engraçado. E aí a gente achou pra muitos lugares que tava com a data vencida, mas achamos em 2 lugares que tava dentro do prazo, lindo. Uma era pra Huelva, que é onde a gente foi, que é uma praia a 40 minutos horas de e meia Portugal. daqui. E outra pra Ilhas Canárias, Tenerife. Eu escolhi ir pra Ilhas Canárias, mas o Paulinho falou, não, a logística ia ser um pouquinho mais complicada. Um pouquinho mais longe, pro meio do oceano, né? Não ia dar pra usar um carro emprestado, no caso, né? Então, se vocês viram, se vocês nos seguem no Instagram, vocês viram que a gente passou em Sevilha, né? E foi uma oportunidade. Toda parte de documentação tá atrelado com algum passeio nosso também, Exatamente. Né? Que a gente quer aproveitar. Porque às vezes a gente precisa separar o dia pra isso e o tempo que sobra a gente acaba e conhece, claro. conhecendo os lugares. Então, assim, conhecemos muitas coisas legais, principalmente aqui da nossa região, né? Que é muito rica, que é um sítio histórico, né? Pra cada canto que você vai. E a gente ama, né? Essa experiência histórica, cultural. Pros meninos, gente, é uma coisa fantástica, assim, como eles amam isso, como eles gostam, curtem. Eles curtem. Qualquer passeio como esse. Só deles verem um muro de 2000 anos, pra eles já é um negócio inacreditável, né? Coisa que a gente... Flipante, né? É flipante. Eles gostam muito, muito. Por exemplo, uma das cidades que a gente conheceu por conta de documentação foi Sevilha. E, gente, Sevilha, que é isso? Que coisa linda. Você conhece, André, Sevilha? Eu só conhecia a praça, essa mesma que vocês foram, porque a gente foi Espanha. pra Málaga e a gente parou em Sevilha pra comer. E bem nessa praça, nesse parque, que é lindíssimo e tal. Mas a cidade em si eu não conheço. É tudo muito grandioso, né? É tudo muito gigantesco. Em 6 meses, vocês já conheceram mais da Espanha do que eu em 3 anos. Olha isso! E não é porque a gente tem carro, que a gente não tem carro, não, hein? A gente se vira, dá uns pulos. A gente tem amigos. Mas a gente tem amigos. Tem que falar, tem que citar os amigos aqui, né, amor? Que às vezes um sábado, assim, eles falam, a gente vai pra... Nossos amigos espanhóis. Baessa. Vamos pra Baessa hoje, querem ir com a gente? Aí a gente sobe no Os Recorro, rola 5. Ela 5. Aí a gente sobe no carro com eles e vai conhecer uma cidade maravilhosa, pequenininha, charmosa aqui do lado, com muitas coisas gostosas e, enfim, assim que a gente vai conhecendo e vai aproveitando as oportunidades. E é o que você tava falando, qualquer cantinho, qualquer povoadinho é maravilhoso, é lindo, tem um castelo. Tem um castelo. Coisas assim, né? Meu, do nada, você vira a esquina e tem um castelo. Sabe que na Espanha tem mais de 300 castelos, cara. Tem pra todos os gostos, como o Burjac falou pra gente. Tem castelo pra todo gosto. Tem castelo... Tem castelo em ruína. Que é só... Você só imagina, assim. Imagina que aqui era uma casa de banho, imagina que aqui era um salão. Tem castelo que foi reconstruído, tem castelo que tá original, tem castelo que virou restaurante, aquele de Baessa mesmo virou restaurante. E castelo, monastério, torres, tem muita coisa histórica, né? Esse contato é muito legal. E é engraçado esse negócio que você falou de conhecer. Eu fui fazer a sobrancelha aqui, né, no salão. Aí eu fiquei até sem graça com a mulher, né? Porque primeiro que ela achou que o Paulinho fosse da Inglaterra. Ah, ele é inglês, né, e tal. Falei, não, ele cara não é de inglês. Nossa, ele não é inglês? É o quê, então? É holandês? Ela falou assim, é espanhol, você não percebeu pelo sotaque andaluz? Daí eu fui, porque o Paulinho foi marcar a cita com ela. Eu fui primeiro pra marcar. E depois eu fui com as crianças. Os meninos foram cortar o cabelo e eu fui fazer a sobrancelha. E ela falou, faz quanto tempo vocês estão aqui? Eu falei, faz 5 meses. E ela, nossa, a Espanha é muito rica. Olha, vocês têm que conhecer Toledo. Toledo, então, eu já conheço Toledo. Olha, mas vocês têm que conhecer Madrid. Vocês passaram... Madrid é tão lindo, né? Também já conheço. E tem que ir pra Barcelona. Nossa, Barcelona, gente. Que é aquilo? Que é Barcelona? A Sagrada... Eu chorei na Sagrada Família. Foi linda. Mas o litoral daqui... Olha, Nerja é, assim, uma das praias mais lindas que eu já fui. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas você conhece a Espanha mais que eu? Que é isso? Então, ó, programa sua próxima viagem pra Segóvia. É uma cidade pequenininha, mas é muito encantadora. E é lógico que eu fiquei bem quietinha, mas eu já conheço Segóvia também. Eu não posso perder a cabeleireira logo assim já no primeiro então dia, deixa né? ela pelo menos ter uma cidade, né, que ela conhece. Aí ela me falou de Segóvia, dos aquedutos, dos lugares pra ir. A Adri fala, que legal. Bom, quando né? tiver a oportunidade, eu vou lá. Eu vou. Não menti De pra ela, só novo, fiquei, né? que bom. Mas é tudo por isso, gente. Assim, falar ou que é a gente... documento ou é amigo, né? Mas, ó, eu acho uma coisa legal de manter, porque escutando vocês falando, e não só agora, mas várias vezes que eu escuto as coisas
das novidades, né? E os perrengues e os mal entendidos e não sei o quê, de recém-chegados, né? Eu acho tão legal esse olhar, entre aspas, de turista que vocês têm, o olhar da novidade, né? De ver cada detalhezinho e falar, cara, isso é diferente, cara, isso é diferente. Porque depois que passa um tempo, você perde um pouco disso, obviamente, porque você vai acostumando com o lugar. É um negócio tão legal de manter, que acho que qualquer pessoa, em qualquer cidade do mundo, mesmo a cidade que você nasceu, esse olhar de turista, esse olhar de novidade, faz você descobrir coisas novas dentro da sua própria cidade. E quem procura, acha. Que às vezes eu mando mensagem pra você, né, André? E você fala, nossa, Adri, nunca reparei nisso. Exato. Não, eu sei que isso vai diminuir. Como aqui na cidade já está diminuindo, né? Já tá virando trivial pra gente a nossa cidade. Assim como antes da gente mudar, a gente entregou nosso apartamento em São Bernardo. Ó, nossa, gente, faz muito tempo que eu não moro em São Bernardo. Eu tô longe. A gente entregou nosso apartamento em Vinhedo e foi morar em Piracicaba. E aí, o primo do Paulinho foi me apresentar um bairro de Piracicaba. E eu fiquei apaixonada nesse bairro. Apaixonada. E eu namorei 3 anos e meio Paulinho. Eu fui muitas vezes pra Piracicaba. Eu vivi 22 anos em Piracicaba. Não, e a casa da mãe do Paulinho, dos pais do Paulinho, é do lado do bairro. É, do lado. Ah, de carro é Não bem conhecia, é rápido. Pega a rodovia, a ponte e chegou, amor. Chegou. Daí eu falei, amor, quantos aniversários? Não, quantas, sabe, datas especiais de namoradinho que a gente tinha e que eu falava, e aí, onde a gente vai jantar? E às vezes a gente repetia o lugar de jantar porque não tinha opção. E lá tinha várias opções. E sabe por que eu nunca levei ela lá? Porque eu não conhecia o bairro, entendeu? Pois é, isso que... Mano, a primeira vez que eu fui no Mercado Municipal de São Paulo, porque meus pais moram em Santo André, eu vivia em Santo André, São Paulo, São Bernardo, essa coisa toda aí. Primeira vez que eu fui no Mercado Municipal, eu já tinha quase 30 anos de idade. Porque a minha prima, que morava em Santo André, eles mudaram pra Vitória, e aí eles voltaram, sei lá, um final de ano de férias, e a gente foi a primeira vez que eu fui, que vergonha, que era a minha própria cidade. Mas isso acontece muito, eu acho, né? É, então... Sim, aproveitar a cidade, né? A cidade tem muita coisa bonita pra apresentar, toda a cidade. Eu acho que menos Diadema, o resto sempre tem uma coisa... Diadema é a única cidade que não tem lado bonito, né? Ai, coitado. Eu diria Diadema e Mauá. Mas Mauá, que Mauá, né? Isso é questão de concorrência Diadema de tem o cidades esfirra vizinhas. chique, vai. Esfirra chique, é. O esfirra chique é gostoso. eu já trabalhei em Diadema. Eu também. É mesmo? Inclusive, olha a coincidência. Olha só. Já que abrimos... Essa coincidência é legal. Já que abrimos essa história, meu chefe nesse emprego em Diadema era o Antônio Martos, conhecido por algumas pessoas porque ele é cristão, um grupo de cristãos que nos ouve aqui que podem conhecê-lo. Ele era meu chefe e seus filhos Marcelo e Cláudio. E na minha cabeça era assim, seu Antônio veio da Espanha, morou muito tempo na Argentina, fala com sotaque espanhol e tal, E que aqui pros ouvintes a gente pode falar, vocês faziam brincadeirinha. tinha brincadeira com o sotaque dele e tal, né? Coisa de brincadeira com o chefe, né? De relação com o chefe. Sempre tive uma boa relação com ele e com os filhos dele. Sou muito amigo do Cláudio até hoje, né? E da Fernanda, que é a esposa do Cláudio. E a gente mantém contato e tal, né? Quando eu vim pra Espanha, eu ficava assim, nossa, de que região da Espanha será que é o seu Antônio, né? Porque eu lembrava um pouquinho do sotaque dele, eu falei, nossa, parece um pouquinho do sotaque andaluz. Será que ele é aqui da Andalucia e tal, né? E ficava pensando nisso. Aí a gente foi viajar mês passado para o Retiro da Cepal, e a gente conheceu mais uma cidade nessa viagem do Retiro. A gente passou por uma cidade chamada Martos, que é o sobrenome do seu Antônio, né? Fiquei assim, nossa, será que ele é aqui da região e tal, né? Aí esses dias eu postei... igual o André que é de Braga. Agora esse raciocínio eu já falei que tá ruim. André, você não é de Braga, André? Não. Não, mas é um sobrenome que eu não conheço muito bem, né? E o meu sobrenome dá ruim aqui. O nome do André é André Braga do Nascimento, ou do Nascimento Braga, né? O Nascimento, como que é seu nome? André Braga Nascimento. André Braga Nascimento. Mas aqui Braga, las mujeres usam Braga. Braga aqui na Espanha é calcinha. E aí, gente, falando isso pro Brasil inteiro, ouvi pro mundo inteiro. André Calcinha. Ó, quando eu tirar a nacionalidade daqui, que eu tô pra entrar com os papéis, eu vou ver de tirar o Braga. Vai? Vou, claro, é desconfortável. Ai, não é desconfortável, André. Imagina. Tem umas mó boa, cara, de algodão. Não é desconfortável. Não, é por isso que eu falo que a gente ainda não tem muita maturidade pra morar na Espanha. Tem muitas palavras que em espanhol são engraçadas em português, né? E assim, a gente tem que segurar pra não rir. E os espanhóis, em geral, são muito inocentes em algumas coisas, né? A gente fica assim... que é bobo demais, a gente amor. A gente exatamente. é bobo demais. Eu acho que a gente é mais bobo do que eles inocentes. Aí, esses dias eu postei alguma coisa de Linares, a Fernanda, essa nora do seu Antônio, comentou assim, Linares é uma cidade muito bonitinha e tal, né? Eu falei, você conhece Linares? Você não tá se confundindo, não? Ninguém conhece Linares, né? Nem os espanhóis conhecem Linares. Ela falou assim, Linares é a cidade dos pais
oficiais do seu Antônio. Eu falei, como assim, mano? Uau! Como assim? Mentira, gente. Eu falei, é uma pergunta pra Fernanda, que a Fernanda tá viajando. Ela deve estar confundindo com outra cidade e tal, né? Ela falou assim, não, os pais do Seu Antônio nasceram em Linares e foram pra Galícia. Seu Antônio nasceu na Galícia, depois mudou pra Argentina e tal. Mas domingo agora, Seu Antônio tá embarcando pra Espanha, vai passar por Linares. Uau! Assim, muitas explosões de cabeça na sequência, assim. Em resumo, quarta-feira agora, estávamos jantando com Seu Antônio e sua esposa num bar aqui em Linares, porque ele veio visitar os seus primos e tal. E Gente, coincidência da vida, cara. Em Linares! Em Linares. Foi muito legal revê-lo e tal. E é engraçado desse em Linares, porque assim, a gente foi no retiro da CEPOL e conhecemos um montão de gente de várias nacionalidades. E todo mundo, onde você mora? Em Málaga, em Granada. E vocês, em Linares? Todo Em mundo, Linares? Em Linares! Em sério? Pero por que Linares? Pera, por que Linares? É em sério, Sim, porque Linares é a pergunta que a gente mais responde. Aí a gente vai passear. Fomos num castelo aqui, muito pertinho, naquela cidade que eu nunca lembro o nome, que começa com S. Tá. Sabiote. Sabiote. E aí o turista lá, né, explicando. O guia turístico explicando. Ele vira pra gente, e vocês dois são o quê? A gente é brasileiro. E vocês moram onde? Em Linares. Em Linares? Cara, todo mundo! Mas por outro lado, eu sempre falo as coisas por outro lado, nem sempre é pelo outro lado. Mas o que acontece é que, assim, Linares não é uma cidade turística, não é uma cidade, digamos assim, atrativa. Não tem estação de trem. Perto de tantas cidades maravilhosas que tem na Espanha, como a própria Sevilha, Barcelona, Madrid, Málaga, exato. Cáceres, todas as cidades. Game of Thrones. Cáceres é patrimônio cultural da Unesco, gente. Isso tem que Exatamente. ser. Patrimônio da humanidade. A gente tava buscando, assim, o ranking das cidades mais bonitas da Espanha, né? As 3 cidades mais bonitas da Espanha: Barcelona, Madrid e Sevilha. Aí eu falava, nossa, Linares não está nessa lista, né? As 10 cidades mais bonitas da Espanha. Até que a Adri chegou nas 50 cidades mais bonitas da Espanha e não tinha Linares. Ela falou, não, vou parar por aqui. Mas tinha Baeza e Úbeda, vai. Tem 2 cidadezinhas que estão aqui perto. São patrimônio da Unesco também. Quantos habitantes tem Linares? 60, 70 mil. Não é tão pequena. Cáceres tem 100 mil. Não, gente, Linares é tão bonitinho. É uma cidade injustiçada. Mas sabe por quê? Porque Linares é muito quente no verão. E Cáceres também, ué. Cáceres também. Cáceres vai 42, Sevilha 45. também. Sevilha também. Acho que é mais quente do que aqui. Mas então, por que estou falando isso? Porque a igreja aqui de Linares tinha meio que um complexo, assim, de muitos missionários, ou de alguns missionários que passaram pela cidade, não se atraíram pela cidade e foram para cidades mais interessantes, digamos assim, né? E o fato de termos ficado aqui fez com que a gente ganhasse uma confiança muito rápido deles. Porque nós decidimos ficar aqui e estamos servindo a igreja aqui e tal. Nós escolhemos Linares. E quando a gente foi pro retiro da CEPOL Espanha, eles até brincaram com a gente. Vocês vão pro retiro da CEPOL, vão conhecer um monte de missionário, eles vão tentar convencer vocês de irem pra cidade deles. Vocês são de Linares, hein? Não os deixe convencer, vocês são de Linares. Várias vezes eles falaram isso. Não, a gente é de Linares. A gente entende muito bem o direcionamento de Deus aqui pra Linares e a gente quer servir, quer se relacionar com as pessoas aqui. E é muito legal quando a gente chega numa cidade com a intenção de se relacionar com a cidade, não com a intenção só de usufruir da cidade, né? De tirar da cidade, mas de certa forma, abençoar e ser abençoado por eles também, né? Pelo povo de maneira geral. E assim, todo relacionamento, toda interação que a gente faz com pessoas, a gente faz com essa intencionalidade. Isso faz muita diferença, de ser né? duradoura e de entender também, sabe? Porque assim, às vezes, a gente até falou, né, já em nossas lives, em outros lugares, às vezes, a forma como eles falam nem sempre é da forma como a gente espera. Mas porque não é da forma como a gente espera, a gente não tem que achar que aquilo foi rude, foi cruel, foi maldade. Porque estão nos tratando mal, porque não sei o que tem e tal. Não, porque às vezes foi uma forma muito prática, sabe? Muito Os prática. Os espanhóis são muito práticos, né, André? São práticos e diretos. Diretos. E não tem paciência pra pergunta idiota. E, gente, eu adoro fazer pergunta idiota. Tem 2 expressões dos espanhóis que dão a sensação
expressão de que estão sendo rudes. Uma delas é o claro. O claro a gente já entendeu que é o aham. A gente usa muito aham, eles usam claro. E quando eles falam claro, não quer dizer óbvio? É óbvio, como que você não sabia, seu idiota? Não tá te chamando de burro, né? O claro eu entendo o que você tá dizendo. Está mas ainda claro. soa estranho, né? É que eles falam claro, Porque claro. você pergunta assim, esses pães que estão aqui tão quentes? Claro. Claro. No português soa muito, tipo assim, é óbvio, seu tonto. Pode vir me claro, buscar aqui de carro? Claro. Claro. E outra expressão é o passa. O passa é porque meu avô usava passa pra tocar o cachorro. Passa. E pra eles o passa é entre. Como a gente diria no Brasil. Pode entrar, né? O deles é passa. Passa, é verdade. Aí eles passam essa impressão de que são grosseiros muitas vezes, né? Mas em geral eles são muito dóceis. É o olhar da novidade também que eu acho que pode melhorar isso. Porque, não sei, teve uma vez, por exemplo, falando de perguntas óbvias, né? E eles serem diretos e tal, a gente tava numa cafeteria, a gente foi numa lavanderia aqui da cidade pra lavar umas coisas aqui da Jocum, roupa de cama e tal, e fomos tomar um café enquanto lavava. Aí veio a garçonete, a camareira. Garçonete camareira é muito bom, né? Melhor é a aeromoça, que é a safata. A safata com seta, né? Com a língua presa, né? E aí ela veio perguntar o que a gente queria e todo mundo falou, tal, e um rapaz falou, eu quero um manchado, que é um café com um pouco de leite. Não, na verdade é com mais leite e pouco café. É leite manchada. É que isso depende do lugar da Espanha também, sabia? Os nomes dos cafés são diferentes, mas aqui, pelo menos, é rapidinho manchado, né? Manchado é com pouco café aqui. Não, aqui é o contrário. É o café e aí você mancha o café com um pouquinho de leite. Só que ele queria, muito pouquinho de leite. Aí ele falou, mas um manchado com bem pouquinho leite. E ela, um manchado com pouco leite. Obviamente, né? Como assim? O que você tá querendo dizer? Não tô entendendo. Claro. Tá falando. Ele, não, só um manchado. Tá bom. Tipo, não grita comigo, desculpa. Sabe? E aí é esse lance. Se você olha essas coisas com esse olhar, tipo assim, se não é o olhar da descoberta, vira um olhar da agressão, né? Esse olhar com um olhar que você tá descobrindo que eles se expressam de tal e tal maneira. Na faculdade é a mesma coisa. De o professor chegar e rebentar você e falar, o trabalho que vocês estão fazendo, uma coisa prática de luta, de cena e tal, o que vocês estão fazendo tá ruim. Então tá mal, tá muito mal. Tá muito mal. Aí você pega pro pessoal, vamos dizer assim, aí você se lasca emocionalmente, né? Agora, se você tem esse olhar que você olha, tô descobrindo como eles se expressam, como eles falam, aí é outra história, né? E eles não perdoam nem criança, né? Porque a professorinha aqui dos meninos, ele tava escrevendo e tal, tava começando a escrever, entender as letras direitinho. E ela, esto tá mal, bora. Esto tá muito mal, bora. E botou um M bem grande de vermelho que tava mal. Sabe? Nossa. Que dó, gente. Eles têm o lance aqui da educação pela via negativa, né? Eles te mostram o negativo pra estimular você pra ir pro positivo, né? Eu acho que no Brasil a gente um pouco menos isso. A gente tenta falar o positivo pra estimular, né? Aqui eles falam o negativo pra tentar te estimular. Mas no fim é bom pros meninos virar gente, vai. É o quartel, né? A gente não fica com dó, não. É o tiro de guerra dos meninos, é o tiro de guerra, é verdade. Viu, vamos fazer a última parte falando um pouquinho da igreja na Espanha e as nossas impressões até aqui, que foram muito reduzidas, né, pelo relacionamento pequeno que a gente teve com outras igrejas, a gente teve mais com outros missionários, né, por conta do retiro que a gente participou, mas mais a realidade da nossa igreja aqui, de dizer que, assim, foi muito positivo e muito melhor do que a gente esperava, né, quando a gente imaginava o que era a igreja na Espanha e como a gente iria se relacionar com ela, né? Já contei isso em outros episódios também, como a gente já se sentiu em casa e já se sentiu acolhido desde a hora que chegou, como parte da família. Desde vocês chegarem, né? Desde antes de chegar, já começou o relacionamento, né? Com estudos bíblicos lá, que a Adri fazia parte. Exato, Então, assim, foi muito positivo de ver e muito legal de ver como são, na nossa igreja local com que estamos envolvidos, estou falando, como eles são envolvidos com o reino de Deus e como eles estão dispostos a doar a vida mesmo pelo progresso do evangelho aqui na Espanha.
né? E é legal porque, assim, uma coisa que a gente percebeu da nossa igreja é que eles não têm aquela coisa de levantar a bandeira pra igreja, e sim levantar a bandeira pro reino de Deus. Tanto que a gente tá desenvolvendo juntos atividades pros jovens, e a líder de jovem falou, olha, se a gente não precisar colocar o nome da igreja, ou não fazer nenhuma propaganda na igreja nessa atividade em específico que a gente tá fazendo, pra mim não tem problema nenhum. Inclusive, a gente pode convidar outras igrejas pra participar, dizendo assim, ó, a gente tá oferecendo uma atividade saudável, divertida, pra que os jovens tenham um ponto de encontro, pra que eles estabeleçam amizades e vínculos com pessoas saudáveis também. E que seja um ambiente pra eles trazerem aquele amigo que talvez eles não trariam pra igreja, entendeu? E não tem problema se a gente não convidar pra vir pra nossa igreja, ou se todo mundo for pra outra igreja e tal. O mais importante é que a gente tá promovendo algo pra esses jovens. E isso eu achei tão legal, não ter esse apego, assim, à minha igreja, entendeu? Mas a nossa igreja tem uma coisa diferente de muitas igrejas, ou, digamos assim, da realidade da igreja evangélica espanhola. Porque é uma igreja basicamente formada por espanhóis. Além de nós, tem a Andréia e a filha dela, que são chilena e holandesa, né? Ela é bem internacional, assim, o restante são todos espanhóis. Então é uma igreja com uma mentalidade espanhola, que não é uma realidade da igreja evangélica espanhola, que é basicamente formada por imigrantes, principalmente imigrantes latino-americanos, que acabam sendo fortes no estabelecimento de igrejas aqui na Espanha, né? A sua realidade aí em Cáceres, como que é, André? A igreja que eu frequento, assim, ela é liderada por espanhóis, mas porque aqui na cidade tem missionários e tem a universidade, acaba que tem um trânsito de pessoas de várias nacionalidades, né? Então tem norte-americano, tem latino-americano e tem vários espanhóis. Só que eu escolhi justamente essa igreja para frequentar, eu e alguns amigos, porque era a igreja mais espanhola da cidade. Justamente por isso que você falou, que as outras igrejas que tem são igrejas formadas por latinos e para latinos, né? Com uma perspectiva latina, liturgia latina, forma de enxergar tudo latino. Tipo assim, olha que interessante, a gente teve aqui, o pessoal da Jocum teve uma reunião com os pastores semana passada, e eles falaram um negócio bem legal, que apesar da igreja ter latinos ou pessoas de outras nacionalidades, e alguns inclusive em funções de ministérios, coisas que são mais visíveis no culto, por exemplo, eles sempre se preocupam que sejam os espanhóis que estejam dando a cara a tapa ali na igreja, no microfone. Porque para um espanhol que chega, isso é muito importante. É ver que quem tá ali falando é um deles. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Mas você já pensou que quando nós, latinos, decidimos fazer parte de uma igreja espanhola, a gente torna ela menos espanhola? Ixi, aí... A gente dá uma zoada no negócio, né? Mas é muito legal. É gostoso porque, assim, quando a gente chega, né, nós temos uma mentalidade missionária também, a questão de respeitar a cultura e tal. Quando a gente busca uma igreja espanhola é porque a gente quer saber como a igreja espanhola se comporta, ou como ela vê certos temas, como ela se relaciona com a comunidade. E é por isso que a gente chegou com essa postura de não se envolver já, não participar de reuniões de decisões, de liderança, nada, porque a gente quer entender como eles são antes de começar a influenciar com nossa visão afetada pela teologia latino-americana, entendeu? E é legal que, igual, por exemplo, esse trabalho que a gente tá fazendo com jovens, a gente já fez um evento que foi uma noite de cinema. Foi muito legal, porque foi cine de verão, que foi o final do verão. Então teve o projetor, a gente passou o filme, a gente montou kit de porcaria pra molecada comer. Porcaria. Colocamos as cadeiras, kit de chutis, né? Era esse o evento saudável que você tinha falado? Exatamente, dando Coca-Cola e salgadinho. Mas era sem cafeína a Coca-Cola. É engraçado é que eles tomam muito Coca sem cafeína. Eles têm um negócio com a cafeína aqui, eles impressionante. Eles têm medo de cafeína, assim. É um negócio... Todo mundo toma café sem cafeína, Coca sem cafeína, todo mundo, né? Todos os espanhóis com quem relacionamos. Então, e aí foi muito legal, porque foi um filme que não era evangélico, é um filme do Netflix, que a gente pegou pra molecada e aí... Pensando no tema do filme, claro, pra poder gerar uma discussão depois. E assim, pra causar pequenas reflexões, né? Então foi legal porque a gente passou um filme do Netflix, aí depois a gente fez um quiz muito divertido, e aí a cada bloco de 5 perguntas do quiz, a gente fazia uma pequena reflexão. O quiz não era só assim, pra acertar perguntas do filme, era relacionado ao tema do filme, o que tipo de decisão você tomaria nessa situação e tal, que você vai entendendo um pouquinho a mente dos jovens. A gente pegou um pedaço de pau bem alto, assim, com uma borrachinha de uma cor de um lado e de outra. Aí, conforme você ia respondendo, você virava as bolinhas, sabe? E pra eles foi muito legal isso, que é tudo muito visual e tal, né? E aí, no final do quiz, teve a reflexão principal e todas as partes, tanto as reflexões intermediárias quanto a final, quem fez foi a líder
de jovens que é espanhola, que fala na língua deles e que já tem identificação com eles. Então foi muito legal. A Adri preparou, assim, ela conseguiu tirar do filme várias lições, várias aplicações, mas decidiu junto com a líder para que ela transmitisse para os espanhóis que estavam lá. E foi muito legal. E assim, a gente que tem essa visão do Brasil para fazer reunião com jovens de igreja, às vezes a gente é muito ligado à questão de números, né? E aqui ela ficou tão feliz com o resultado final, tão feliz. E aí a gente viu, foram 22 jovens, desses 22, acho que 9, né, amor? 9 ou 12. Enfim, nunca quase tinha metade ido numa igreja. Quase metade nunca foi a primeira vez. Numa igreja. Foi a primeira vez que tiveram contato com a igreja. Que eram amigos de colegas jovens de e adolescentes escola da igreja. Que nunca tiveram coragem pra chamar pra ir pra igreja, mas pra assistir uma noite de cinema tiveram. Aí foi tão legal. E aí agora, em novembro, a gente vai fazer o Juegos del Hambre, que é os Jogos Vorazes. A gente vai fazer num parque, tipo, com 4 equipes. Vamos fazer Não é o filme, tá? Não é uma sessão de cinema, Juegos no del caso. Calamar, não? Os Jogos Vorazes vai ser uma atividade tipo caça ao tesouro, assim, num parque, né? Caça ao tesouro mais elaborado. Aí a gente vai fazer esse jogo com eles agora no parque em novembro. E aí, de novo, quem vai fazer a reflexão final vai ser a líder espanhola. Por esse mesmo motivo, sabe? Eu acho que essa deve ser a nossa postura aqui como imigrantes. Porque, mano, a gente tá com um projeto de plantação de igrejas aqui, né? A gente tá nas reuniões iniciais, assim, tentando ver qual vai ser o formato que a gente vai usar para que seja bem contextualizado a cultura. Porque a gente vê aqui na cidade uma lacuna, assim, da galera de 20 a 40 anos, né? A igreja que eu frequento não consegue chegar nessas pessoas. Então a gente tá com plantação de igrejas para alcançar esse público, né? Os jovens adultos. Jovens adultos, né? Que aqui na Espanha até 40 anos ainda é considerado jovem, né? Graças a Deus. Ih, marido, você já era, você Eu caiu. já não sou mais. Você já Agora eu passou. posso falar que eu sou adulto. Eu tô dentro. E aí, o meu coração, pessoalmente falando, é que logo, não sei em quantos anos, sejam espanhóis que estejam liderando essa parada, né? Que sejam espanhóis que estejam ali, porque nunca vai ser igual uma pessoa da sua nacionalidade falar sobre o reino de Deus do que se é uma pessoa de uma outra nacionalidade, né? Eu tenho essa sensação. Claro que o Espírito Santo é quem é e ele faz como ele quer e etc. Mas o estrangeiro te falar é uma coisa. Um nacional seu compatriota é outra coisa, né? Para que não seja uma religião estrangeira. Essa postura de estar por trás dos panos, acho que é bem legal. E eu aprendi com outros missionários com quem nós nos relacionamos no Brasil. Missionários estrangeiros com quem tivemos contato. A gente viu eles fazendo isso muito bem feito. Eu não entendia muito porquê, sabe? Agora, estando aqui, eu entendo melhor como é importante os espanhóis falarem com os espanhóis para atingir os espanhóis. E nosso papel de missionários tem que ser incentivar isso e ajudar esses espanhóis a estarem prontos para fazerem isso, né? E acho que essa é a palavra-chave. A gente incentivar, a gente empurrar e motivar. Porque a impressão que eu tenho é que às vezes é meio cansativo, igual eu falei, esse negócio dos números. Que aí a gente faz o negócio e tem que ter uma expectativa, não que tem que ter uma expectativa baixa, mas assim, entender a realidade do lugar. Eu acho que esse papel nosso de incentivar e animar, eu acho que é muito importante. E não só isso, mas também de dar ferramenta, de estudar junto, de fazer um discipulado. Porque assim, a gente sabe que líderes muitas vezes caminham sozinhos, eles não têm com quem falar, com quem reclamar, porque eu não vou reclamar com um membro da minha igreja de que eu tô passando por uma dificuldade emocional. E aí a gente pode ser essa ponte de apoio também, né? Sem contar também o trabalho com as crianças, né? Porque aí, essa nova geração de espanhóizinhos que estão agora na igreja, são os que vão falar tete a tete quando eles se tornarem, pode falar desde crianças, mas entende, né, o que eu quero dizer? Eles são os espanhóis que estão ali. Então, como é importante investir nos que estão chegando, né? Nas crianças. Né? E como é bonitinho eles falando espanhol, né? Criança falando espanhol é muito fofo. Espanhola falando espanhol é lindo demais. Gente, é muito lindo criança falando. Podia pôr um trechinho aqui, né? Do quê? Do menininho falando espanhol. Onde? A gente tem gravado isso? Eu tenho. Você tem? Vai entrar no ar aí, 3, 2, 1. Não vai. Não, é que é tão bonitinho. É porque tinha um menininho da turma do Daniel que tava com dúvida numa matéria. Não, você não vou pôr o áudio de uma criança que mandou no grupo da escola. No grupo da escola. E aí ele respondeu falando da matéria, qual que era pra fazer e tal. E é tão bonitinha a voz dele. A Adri guardou o áudio. Eu guardei, porque é bonitinho. E pra terminar, então... Qual é a expectativa daqui a 6 meses, hein? Quando a gente vai fechar um ano. Um ano, a minha logo expectativa é conjugar o verbo haver.
Em todas... Só isso. Em todos os Todas as tempos, né? Drop the mic. Que yo he hablado contigo, yo he comprado. Não, está tranquilo, é só E por enquanto, né? Sí, pero cuando hablamos con Habéis. nosotros Habemos aprendido. nosotros habéis hablado con este hijo. Se vosotros hubierais estudiado não sei que coisa. Sim. Mas daí pro próximo ano, daí eu quero aprender a juntar as coisas, sabe? Quando coloca piédalo. Não, dártemelo. Dártemelo. Aí isso não, isso já é... Se lo dije. Isso é verdade. Porque eles juntam o verbo com o pronome complementar. Tudo junto, numa palavra só. E aí isso é difícil. Ah, mas é tão bonito, gente. A dificuldade bonito, com o idioma é que, assim, a gente já consegue se comunicar e já consegue se fazer entendido, mas a gente ainda vai muito no by the books, né? Vai muito nas regrinhas, a gente aprende e tal, tentando conjugar tudo direitinho. Quando a gente vai percebendo que as regras estão aí para serem quebradas e os espanhóis estão quebrando elas o tempo todo e utilizando expressões muito locais e tal. Tipo, no grupo dos pais dos meninos, eles usam o K como que. Em que sentido? Sim. Não, mas isso é linguagem de WhatsApp, de WhatsApp, mas eu também quero escrita. usar a linguagem. Mas é importante isso, porque às vezes eu vejo siglas, assim, ou abreviações, que eu falo, mano, o que é isso? Por exemplo, Sim. TKM, demorei um tempo pra entender que era Te Quiero Mucho. TKM? TKM, Te Quiero Não Mucho. sabia. E quero com K e não com Q. Olha isso aqui. Então, tipo assim, nossa, que é isso, mano? Ah, que bonito com K. Gente, olha só que essa bonito. mensagem. Que bonito, al igual que cada una de vosotros. La verdad es que hemos tenido suerte de habernos conocido. É tudo... É tudo com K. Que K. É tudo K, é tudo K. É. E outra pessoa, bueno, já sabeis el porquê. Nossa, por espaço K. K, por K. Então, E o engodo da interrogação de ponta cabeça que ninguém usa? Ninguém usa Ninguém interrogação. Ninguém usa. É um trabalho pôr esse negócio, ninguém põe. Gente, põe. isso é vergonhoso, porque quando a gente chegou, a gente usava... Ai, que vergonha. Ai, tô com vergonha, mano. Porque quando a gente chegou, a gente usava o Google. E o Google bota. Então, tipo, eu ia falar impessoal com o pessoal usando positivo. Interrogação Só é invertida. muito formal, né? Então, não, mas ninguém usa, ninguém. Eu nunca vi Cara, um espanhol nos usando. documentos oficiais da escola que chega aqui pra gente, não tem ponto de interrogação de ponta cabeça. Vai ter nos livros tem, num texto oficial, num jornal e tal, vai ter, mas na conversa informal, Pois não é. vai ter. Pra esse primeiro ano, então, até o final do primeiro ano, eu quero conjugar o verbo haver, corretamente, bonitinho. Tá. E pro próximo ano, eu quero ter liberdade para chamar as pessoas de Manolo e usar o tio no meio das minhas frases. Porque Tio. tudo no meio das Tio. frases, eles botam um tio, que eu não sei Tio. de onde. Oh, mas sabe uma coisa que eu faço que me ajuda? Tipo assim, quando eu aprendo alguma expressão que eu entendo, mas não faz parte do vocabulário, eu coloco ela meio como meta da semana, assim. Ah, de você usar, né? E fico assim, tipo, tem que usar isso aqui em algum momento, tem que usar em algum momento. Aí em algum momento sai. E aí você fala, consegui usar isso aqui, que legal. Eu faço isso também, cara. Sempre que eu tenho uma palavra nova, eu fico tentando encaixar em algum momento. Eu também uso Emplacar. errado a palavra, mas uso. Igual da habitação, né? Gente, ó, quero terminar o podcast pra contando essa história aqui. Porque tem uma menina que ela foi morar em Granada, ela é estudante. Americana. Missionária. Missionária na Espanha, com a CEPAL. E aí ela foi morar em Granada, porque ela foi fazer um curso de missões lá e foi praticar lá. E aí ela foi morar com um casal que faz pouco tempo que estão casados e tal, né? São missionários da CEPAL Espanha também. E aí eu falei, que legal que você tá morando aqui. E onde vives? Está vivendo na mesma habitação que Gonçalo? E ela, não, eu não estou na mesma habitação que Gonçalo, não, porque Gonçalo é casado. E ficou vermelha e muito sem graça. Não, porque não vivo na mesma habitação que Gonçalo, só vivo no mesmo piso, porque Gonçalo está casado. Por quê? Habitação em espanhol é quarto. Dormitório, né? Então, assim... Isso é o apartamento, né? E piso é o apartamento. Então, tem muitas palavras que em português significam uma coisa, em espanhol significam algo parecido, mas diferente, e dão outro sentido quando você coloca na frase. Isso é um grande problema. Tipo de burro também, né? Aí, falei errado de novo. O de burro. Ela falou de burro. Porque é de burro. É de burro. Com ro, não ro. Gente, desenhar é de burrar. Aí é estranho, né? Vou de burrar. Aí ela falou de burro. Aí a pessoa que entendeu que era de burro. Aí Que ela era do morreu de animal rir. burro.
Esse lance do tio e tia, que é, como que se traduziria isso? Tipo, cara, mano e tal, né? Alguma coisa assim. Uma vez eu tinha acabado de chegar, né? A gente tava na cafeteria tomando café e eu fui chamar a camareira, a garçonete, e falei alguma coisa pra ela e chamei ela, tia, me puedes não sei o que, trazer tal coisa e tal. Aí o meu amigo foi me olhando assim, eu falei, mano, pra um menino que é espanhol, eu falei, tia, se usa assim pra qualquer pessoa que eu nem conheço? Ele falou, não. Não mesmo, e aí, né? Tio, você usa pra alguém que você conhece. Eu falei, então você não usa pra garçonete, né? Ele falou, não, você não deveria ter usado pra garçonete. Só que não é o mesmo tio do Brasil que a gente usa carinhosamente. Não é. Que as crianças no interior de São Paulo, pelo menos, chamam assim, o tio Bruno, o tio André, o tio Gustavo e tal, como alguém que não é da família, mas a gente tem como carinho. Tem mais o sentido de mano, de cara, sabe? No negócio assim, informal. Eles usam no meio da frase, né, amor? Porque, assim, a gente tem um amigo que é espanhol, que é o Pablin, que ele mora em Málaga. E ele foi contar uma história mó longa, assim, e tal, pra gente. E no meio ele tacava esses tios toda hora, sabe? Porque eu estava ali, tio, então aí passou por um aqui, outro ali, tio. E foi assim, se sucedeu. É uma gíria no meio de frase, né? Porque tanto tio. É o cara. É o mesmo jeito que a gente usa cara. Ou quem fala no Brasil, tá ligado? Que fala o tempo inteiro, tá ligado? Tá ligado? O tio é meio tá ligado mesmo. Mas é isso, gente, ó, não deu nem pra tocar a ponta do iceberg. Isso não é uma expressão muito espanhola, né? Qual seria a expressão espanhola pra isso, André? Você que tá mais tempo aqui. Outro podcast só pra expressões espanholas. Como eles gostam, né, de refrano. Refranes, não, é para expressões idiomáticas, né? Mas assim, esse é um pouquinho do que a gente viveu nesse curto rato aqui na Espanha. É pleonasmo isso, neste rato aqui na Espanha. Eles usam isso também. Vamos passar um rato? Ou passamos um bom rato juntos. Sim. Rato é um intervalo de tempo, né? Mas assim, é o que a gente tá vivendo. A gente, teoricamente, era pra estar vivendo choque cultural nesse momento. Não sabemos se estamos vivendo e não estamos percebendo. Mas o fato é que, assim, a gente tá curtindo muito a experiência, inclusive os perrengues. A gente consegue entender os perrengues. Que tem muitas festas aqui, muitas aqui é uma típica cidade interior, assim. Então, como não tem muitas coisas atrativas, eles fazem feiras, eles fazem festas pra atrair o povo da região pra vir pra cá e gastar dinheiro aqui, né? Então eles estavam comemorando o fim de semana passado, que era o 4º fim de semana seguido que os hotéis da cidade estavam com lotação máxima, estavam a tope, né? Como dizem. E isso é muito bom pra economia da cidade, que tem gente vindo de fora. Agora tá acontecendo um festival de grafite aqui, muito legal também. E a gente tá transformando toda essa nossa experiência nesse lance mais positivo mesmo, tentar encarar positivamente. Estamos muito envolvidos com os espanhóis, muito envolvidos com a igreja já, assim, no que dá, né, pra fazer. Já preguei uma vez, vou pregar outra vez agora em novembro, em espanhol. Isso é uma grande conquista, né? Sigam as redes sociais da igreja. É isso. A gente teve uma conversa essa semana com eles, eles falaram 30% dos nossos seguidores são do Brasil. Então sigam C29 Linares, vamos incentivar a igreja aqui a produzir conteúdo. E minha primeira predicação em espanhol foi ao ar lá na live da igreja, a segunda provavelmente também será. IGTV, né? Já estaremos num prédio novo, numa escola nova, que começaremos a nos reunir agora em novembro. Enfim, estamos bem envolvidos, trabalhando muito, mas curtindo também. A gente não tem vergonha de postar quando a gente tá passeando, curtindo, porque às vezes o missionário fica com aquele medo, né? Ai, eu preciso só mostrar quando eu tô trabalhando. Mas quando eu tô trabalhando, eu não quero postar, porque eu não quero ficar mostrando, ai, tô aqui na reunião, no estudo. Não, porque quando a gente tá com os espanhóis, a gente não vai ficar postando, olha eu aqui jogando pádel com 2 espanhóis que não são cristãos, orem por esse ministério e tal. Eu não vou ficar expondo os espanhóis dessa maneira, entendeu? Então, às vezes, nas nossas redes sociais, parece que a gente só tá passeando, tá fazendo turismo aqui. Tem muitos missionários que não postam nada porque não querem ficar postando seus passeios, mas também não querem postar. Também, né? Porque é difícil mesmo, porque muitas vezes são mal vistos. Eles estão sendo financiados para poder fazer turismo na Europa, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente toma cuidados, mas a gente sabe que vocês entendem, espera que vocês entendem que a gente está desenvolvendo esses relacionamentos, a gente não quer expor os espanhóis, a gente só pode expor aqui no podcast, porque eles não entendem português. É por isso que eu, por causa desse lance do evangelismo, tenho 2 contas no Instagram, né? Uma só pra... eu nem
exponho eles, porque eu não posto nenhuma foto deles, mas falo sobre eles. E assim, os espanhóis não têm acesso a esse outro Instagram. Eles só têm o Instagram não missionário, vamos dizer assim, né? Esse é um desafio. Eu não estou disposto a fazer isso. Mas é legal que os nossos amigos espanhóis, eles gostam de estar no nosso Instagram. Só que a gente já está tomando muito cuidado para as coisas que a gente conta da Espanha, para não parecer aqueles gringos tontos que fica vendo besteira só, ou contando curiosidade, ou expondo os espanhóis, ou generalizando os espanhóis. Então, assim, é um desafio constante o que a gente põe nas redes sociais. A gente também não quer parar de pôr, porque nossos amigos estão acompanhando, nossa família está acompanhando, mas os espanhóis também já nos acompanham, e aí a gente fica nessa dificuldade, nessa corda bamba o tempo todo para saber o que é relevante e o que não está expondo ninguém, né? Eu vivo a mesma coisa. Eu não posto coisa tonta no meu Instagram. Eu senti uma espetada. Você não sentiu, André? Não. Bom, esse é a carapuça a servir. Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, André! Que eu não acredito que eu tô postando os recadinhos, cara. É a melhor parte do podcast. A gente só mantém os recadinhos nos episódios porque André e Raquel disseram que os recadinhos fazem falta quando não tem. Então, se você gosta dos recadinhos, agradeçam a eles. Se você não gosta, você nem tá ouvindo mais, então... se não gosta, não tá nem aí pra você. Entre para o time dos recadinhos. Hashtag Team Recadinhos. E agora o André vai sentir como eu, porque eu não tenho ideia do que a gente vai falar nos recadinhos, André. Eu também nunca tenho. Eu tô confiando plenamente no Paulinho. Essa é a minha vida, confiar no marido. Os recadinhos, eles são uma conversa mais íntima com nossos ouvintes, mas esse episódio todo foi uma conversa mais íntima com nossos ouvintes. Então a gente vai só passar pra dizer que semana que vem tem literário de Senhor dos Anéis. Sim, aí sim vai ter o André do Nascimento de Gaspari, nosso filho. Não, o André mais importante estará conosco semana que vem. Que maldade. Que maldade. Pra que me deixou? É meu filho, gente. Não vou dizer que é mais importante. Tá bom, tá perdoado. Se tivesse uma situação daquelas de jogos pós-apocalípticos em que, assim, você tem que escolher quem vai viver. Se é o André de Cáceres ou o André de Gaspari. André, eu já tenho minha decisão, tá? Eu sinto muito por você. Chama minha mãe pros próximos recadinhos pra ver se ela me salva. E semana passada tivemos mais uma conversa dessa transcultural com a Nayara da Hungria. Ficou muito legal a conversa com ela também no Jetlag. Então, assim, você continue acompanhando aqui nosso conteúdo, ouvindo sempre coisas muito legais e divulgando o que a gente produz, né? Sim, além de ler com a gente, porque semana que vem tem o literário de Senhor dos Anéis, mas a gente já sabe. Vamos contar ou não vamos contar o próximo livro? Já tá contado no último. O próximo livro é muito... é verdade! A gente já falou, Porque o próximo livro, gente, é bem grande, é um bitelão, mas é um livro muito da hora, que vale muito a pena ler, viu? A gente fez a loucura de assumir o compromisso de ler um livro de 500 páginas para o próximo literário. Lançamento da Thomas Nelson, O Homem que Nasceu para Ser Rei, da Dorothy Sayers. É uma ficção, já está disponível, foi lançado semana passada, já está disponível para você comprar pelo link da Amazon aqui no post. Você comprando pelo link da Amazon, pode ser o físico ou o Kindle, a gente ganha comissãozinha e a gente vai ler junto esse livro aí. E só lembrando que esse livro não foi indicado por Paulinho, não foi indicado por Adriana, foi mesmo indicado porque por... eles não leram, né? Foi indicado por C.S. Foi indicado por C.S. Lewis. Nossa, Lewis. E quanto tempo a gente vai ter pra ler? Um mês. As páginas, um mês, façam as contas. E você tá fazendo faculdade, quase não tem nada pra ler e tal. Deve minha vida Lê no foi ônibus tranquila. pra faculdade. Lê no ônibus. Não, eu gasto, não vou de ônibus pra faculdade. E se você quiser ter notícias em primeira mão das nossas loucuras, nossos perrengues, do nosso ministério, dos podcasts, é só entrar na Cabine. Porque Sim. a Cabine é o grupo dos VIPs dos A Gabine. Gabineirmãos.com. Entre na Cabine. Pra entrar na Gabine tem uma taxa, né? Nada nesse mundo é de graça.
Não, a cabine é um espaço reservado para os nossos mantenedores. Se você quer participar financeiramente desse trabalho, você entra... Faz a cita onde? Em irmãos.com/cabine, reserva o seu lugar espaço, no céu. O seu sítio. Nossa, amor, já tá pensando, pagando indulgência aqui, que horror. E lá a gente sorteia livros todo mês. Inclusive, a gente sorteou lá O Homem que Nasceu para Ser Rei. A Cláudia vai receber o livro e vai ser convidada para gravar com a gente. Oportunidade de gravar com a gente, olha aí. Mas tem que ler tudo, hein, do mês Cláudia? que vem, só vai conseguir gravar se der conta, né, Cláudia? Então, tadinha. Força aí. André, você tem um recadinho, André? Eu posso fazer um jabazinho pro povo me seguir no Instagram também? Claro. Qual conta? Se você estiver na Espanha, você segue... Se você estiver na Espanha, você segue André Brasileiro. Se você não for espanhol, você segue André na Espanha. Ou você segue os dois. Mas o Instagram é missionário, mais assim, reflexões missionárias, notícias e vibes assim, é André na Espanha. Pode me seguir. É só os espanhóis que não podem seguir André na Espanha. Você é conta fechada, você tem que aceitar, né? Exatamente. Tô chocada com esse conta fechada. Não é que é conta fechada. É que eles, meus amigos aqui, os que eu tenho amizade e contato, eles são bloqueados nessa conta. Não é só fechado, é pior, é bloqueado. Tá ficando ruim, André. É porque eu falo dos evangelismos, das histórias e tudo mais, e eles vão saber que eu tô falando deles. Então é pra quem tá no Brasil mesmo. Mas você não cita eles, né? Só que assim, né? Se eles sabem você contando essa história, sabe que se trata deles, né? Exatamente. Eu já fiz isso, André, na rua. Eu queria bater a foto do senhorzinho, eu fingi que eu tava fazendo selfie só pra pegar ele, assim, ó. Só que a câmera tava virada pro outro lado, entendeu? Bom, pra não fazer isso... Então siga-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, comecei a postar memes lá e memes dá um retorno, gente, que é uma beleza. Meme é muito bom, né? A gente quer fazer mais Tem videozinhos também. Tem um meme da gente no Star Wars, né? Na Praça de Sevilha, no perfil pessoal. Essa explodiu. Até agora eu tô recebendo curtidas porque eu pus a hashtag Star Wars, deve ter caído em alguma seleção da hashtag lá e bombou, assim, 10 vezes, muito mais que 10 vezes mais curtido do que minhas fotos normais. Vai dar os créditos de quem foi Pois é, a Adri fez toda a foto. Eu falei, Adri, eu posso postar? Ela falou, pode. Eu pensei que ela ia postar também. No fim, só pra mim que entrou e eu ganhei todos os louros da foto, totalmente pensada pela Adri. Conversar. Essa é no perfil. Eu também tenho 2 perfis, né? O perfil @Paulinho De Gaspari, a Adri tem o da Adri De Gaspari, e o irmãos.com, que a gente posta coisas relacionadas ao site. É o nosso perfil junto. Que lindo, gente. Pra quem tá vendo essa imagem aqui ao vivo, romântico. Deu saudade, né? Deu saudade. E mês que vem vamos fazer 16 anos de casados. Presentes, tá durando, caixa postal, peça o endereço aqui de Linares. Imagina a duração do podcast sobre os 16 anos de casados. A gente se vê então em novembro para as histórias de casamento.